Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos lindos e maravilhosos anfíbios. Quando a gente fala em anfíbios, logo vem na nossa cabeça o sapo, rã e perereca. Mas existem alguns bastante estranhos, mas importantes. Nós vamos falar de todos os grupos dos anfíbios nessa aula completinha para você. Mas antes, a gente fala de todas as características gerais do grupo. Vamos começar pelo básico. Anfibios. O nome ele vem de dupla vida. Anfibios, vida dupla. Aí você fala assim, como assim anfíbios vida dupla? Tu já reparou que os anfíbios, os adultos, eles estão na terra, em solo, óbvio. Podem estar dentro da água, mas eles estão respirando fora, então são terrestres. Mas tem alguns anfíbios que são chamados de girinos, que na verdade é a fase larval dos anfíbios, eles estão na água. Por isso que é como se eles tivessem vida dupla. Ora eles estão dentro da água, exclusivamente na água, ora eles estão fora da água como adultos. Por isso vem o nome anfíbios. E aí por isso que eu coloquei terra, água, terra, chega a ser filosófico, né? Tu nunca vais ver um anfíbio em ambiente muito seco. Ah, tô no deserto, de repente tem um sapo pulando. Ele veio do além, ele não era para estar ali. Ele tá louco. Por quê? Gente, um sapo, uma rã, uma perereca, eles precisam estar em ambiente muito úmido e eles dependem da água. Para reproduzir, te liga, para reproduzir eles precisam da água. E também eles precisam da água porque eles precisam manter a sua pele úmida. Então em ambientes muito secos eles não vão se dar bem, eles vão morrer rapidamente. Então vamos começar agora a pensar na questão evolutiva deles. Eles são cordados. Lembra, existem os peixes, são os primeiros cordados a surgirem, depois surgem os anfíbios, e aí vai répteis, aves e mamíferos. Então quando a gente trata de anfíbios, é o segundo grupo de cordados a surgirem. E te liga que eles surgem a partir de uma derivação, de modificações, de uma evolução de um grupo de peixes, sarcopteris, aqueles peixes que possuem as nadadeiras lobadas e começaram a se arrastar para fora, e ao longo de milhões de anos ocorreu aí essas modificações e surgem os anfíbios. Então eles são os tetrápodes, 4 pernas mais antigos que existem. Estima-se que os anfíbios surgiram na Terra há 400 milhões de anos atrás, mais ou menos. O fóssil mais antigo tem aí aproximadamente 340, 350 milhões de anos de idade. Então veja que, a gente está falando de 300, é muito tempo. Óbvio, se tu comparar a vida, na verdade, a vida da Terra, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Demorou aproximadamente 4 bilhões para surgir esse grupo de anfíbios. Então são os primeiros cordados, os primeiros animais a definitivamente saírem da água e agora estão em ambientes terrestres. Sempre, tudo na biologia só faz sentido quando a gente entende o processo evolutivo. Repara, os peixes são exclusivos dentro da água, estão lá. Aí vem os anfíbios, que agora eles derivam, eles evoluem de um grupo de peixes e eles conquistam o ambiente terrestre, mas ainda não definitivamente. Como eu falei para vocês, os anfíbios têm que ficar próximo à água, eles não conseguem reproduzir se não tiverem na água. Por isso que essa é uma das características marcantes. Essa é uma das características marcantes. É muito necessário que você entenda essa relação. Falou em anfíbio, eles precisam estar em ambientes muito úmidos. E aí vem, já falei os tetrápodes mais antigos, o esqueleto. Os anfíbios possuem um esqueleto rígido e eles têm um esqueleto axial, crânio e coluna, e também o esqueleto apendicular, que são os membros e os ossos que prendem os membros ao esqueleto reto, esqueleto axial, crânio e coluna. A respiração, grava isso. Tu vê que tá uma cor diferente, justamente porque são coisas muito importantes que você tem que dar aquela grifada. É importante eu lembrar também que no início da aula, se você pulou o iniciozinho, eu fico abaixado aqui alguns segundos. Dá uma pausa, copia tudo e depois tu só vai na atenção fazendo anotações extras. Esse é o bizu. Então olha só, respiração. Veja que um anfíbio, o grupo anfíbio, eles respiram pela pele, ou seja, respiração cutânea, eles respiram pelo pulmão, ou seja, respiração pulmonar, e também eles têm respiração branquial. Aí tu fala, não, professor, então quer dizer que um sapo, ele está respirando pela pele, fazendo trocas gasosas pela pele, tá com o pulmão, e se ele mergulha, ele tá com brânquias? Não, muito cuidado. Quem tem respiração branquial são os girinos.
Porque os girinos estão dentro da água. O adulto, ele perde as brânquias e fica com a respiração pulmonar e cutânea. Aí perguntar, então o sapo está respirando tanto pela pele quanto pelo pulmão. Aí tá certo. Agora perceba, o pulmão de um anfíbio adulto, de um sapo adulto, vamos pensar no sapo que é o principal exemplo, é muito pouco eficiente. Tanto que eu coloquei aqui, o pulmão é pouco eficiente, ele tem poucas dobras, ele não consegue fazer a troca gasosa completamente. Por isso, tem que ter o complemento pela pele. Então, se você olhar agora um sapo, você vai ver um sapo diferente a próxima vez que você encontrar um. Não só um sapo, um anfíbio. Você aponta para ele e fala, eu sei que neste momento você está respirando pelo pulmão e também pela pele, respiração cutânea. Se você vê um girino, você fala, seu desgraçado, você está ali. O girino, ele está com a brânquia funcionando, está fazendo respiração branquial, porque ele está dentro da água. Lembre-se dos peixes, está dentro da água, tem que ter respiração branquial. Tranquilo. Agora, olha só. A pele do sapo, eu falo sapo, mas vamos pensar, a pele do anfíbio, isso aqui são características gerais dos anfíbios. É uma pele muito fina e tem que estar sempre úmida. Aí tu vai relacionar, lembra? Biologia é tudo relação. Por que ele tem que ter a pele fina e úmida? Para fazer respiração cutânea. Se um anfíbio ficar com a pele seca, forma uma camada rígida e os gases não conseguem passar por ali. Por isso que ele tem que estar sempre com a pele úmida. E, consequentemente, a pele é muito fina, é permeável. Aí tu fala, professor, então quer dizer que se eu pegar um sapo e colocar num ambiente muito seco, ele vai morrer? Com certeza, ele precisa de ambiente úmido. Outra coisa, característica interessantíssima. Todos os anfíbios possuem veneno. O que muda é a quantidade. Alguns anfíbios são altamente venenosos. Tanto é que alguns índios passavam as flechas na pele desses anfíbios para caçar primatas ou animais grandes. Então existem alguns anfíbios que são muito venenosos. Peçonhentos não, eles possuem veneno. Eles não têm estrutura para inocular o veneno, como a gente vai ver em répteis depois. Beleza? Tranquilo. Algumas glândulas, tem tipos de glândula pelo corpo, mas uma muito famosa são as glândulas paratóides. As glândulas paratóides, sobretudo nos bufonídeos, que é um grupo de sapo, você não precisa saber especificamente disso, mas em alguns anfíbios ele possui essa glândula chamada de glândulas paratóides, que fica atrás do olho, que são glândulas que, quando pressionadas, liberam veneno também. Ok? Outra coisa interessante, gente, eu adoro, zoologia é tão bonito porque a gente começa a perceber, e quando a gente olha os animais depois de ter estudado, a gente percebe coisas que não conseguia ver antes. E é lindo, a gente se arrepia, vai dizer que eu chego a me emocionar, às vezes estou andando pela rua, vejo um sapo caminhando assim, pulando, eu começo a chorar porque eu começo, a me lembrar de todas as características e falo, poxa, eu sei, e assim tu vai saber também, não só quando você vê um sapo na rua pulando, mas quando você também estiver fazendo a prova do Enem, a prova do vestibular, segunda fase, ou até na tua faculdade, professor, tem uma prova na faculdade. Quando você estiver fazendo a questão, você tem que se emocionar, você sabe. E olha só, então os sapos possuem olhos com pálpebras, então eles possuem, é uma característica interessante. Fala, peixes possuem pálpebras? Não, às vezes, gente, eu falo muito rápido porque eu começo a me empolgar. Mas a dica é, desacelera o vídeo. Olha só, então, olhos com pálpebras. Aqui está um sapo generalizado, tá? Um anfíbio generalizado. Aqui ele tem 2 membros superiores e 2 inferiores, né? Por isso que é tetrápode. Eles possuem 4 apêndices para a locomoção. Repara que alguns anfíbios, a gente vai ver nos grupos específicos, como é o sapo, ele possui o último par de pernas muito desenvolvido, que é para o salto. Mas sobre isso, as características de cada um, você vai ver que tem anfíbios que eles não têm pernas, nem braços, não tem nada. Aí você fala, professor, que troço louco. Sim, tem coisas loucas em todas as partes da zoologia. Outra coisa interessante, eles têm a narina. A narina é um orifício por onde o ar entra. E na parte de trás da narina tem uma estrutura chamada coana, que é um orifício que faz com que o ar passe e entre na boca para depois ir para a faringe. Então o troço é fantástico. Aí o sapo, ele simplesmente, quando ele vai cantar, o sapo vai cantar, ele fecha a narina e emite o som. Quando ele precisa respirar, ele libera espaço, o ar entra, passa pela coana e vai até os pulmões. Tranquilo? Então aqui tem o sapo. Olha só como eu coloquei aqui. Vivem próximo à água para você não esquecer. Desse lado, a reprodução, como eu disse para vocês, os sapos, os anfíbios, eles dependem da água para reproduzir. A fecundação é externa. Se a fecundação é externa, eles têm que colocar os gametas fora do corpo para os gametas. Olha que interessante. É diferente. Tu fala, professor, os nossos gametas, a fecundação ocorre lá na tuba uterina. Tudo bem.
Nos anfíbios, não, a fecundação é externa. Os gametas, os espermatozoides, os ovócitos, eles se encontram fora do corpo do animal. E por isso que tem que ser na água. Porque, aí eu vou contar para vocês, ocorre esse chamado amplexo nupcial. Olha que interessante, vai aparecer alguma imagem aqui para vocês verem um pouco melhor, vou até chegar um pouco pro lado. O macho ele chega na fêmea, ele abraça a fêmea, faz uma massagem. Com essa massagem a fêmea libera os óvulos, o macho libera os espermatozoides, eles estão na água. E lá na água os espermatozoides encontram os ovos e ocorre a fecundação. Desses ovos, tem uma camada muito fina, uma casca muito fina, eclodem, saem as larvas, que no caso são chamados de girinos. Esses girinos começam a sobreviver, ficam ali vivendo um tempo, até fazer a metamorfose e se transformarem no adulto. Esse é o ciclo aí reprodutivo de um anfíbio, ciclo geral. Ok, outra coisa, eles são dioicos. O que significa falar? Existe o macho e existe a fêmea. Tu não vai chegar, poxa, para aí, existe um sapo que é monóico, hermafrodita? Não, eles são dioicos. São também ovíparos, como eu falei para vocês, eles colocam os ovos, a fêmea forma o ovo que está sendo desenvolvido fora do corpo materno, mas ali o girino está sendo desenvolvido dentro de um ovo e não dentro da fêmea. O desenvolvimento é indireto. O que significa dizer que um anfíbio tem desenvolvimento indireto? É porque ele tem a fase de larva e a fase de adulto. Consequentemente, eles têm que sofrer uma metamorfose. A metamorfose é quando a larva, que no caso dos anfíbios é chamado de girino, se transforma no adulto. Pessoal, a larva ela é muito diferente. Ela está tendo respiração branquial. O coração de um girino só tem 2 cavidades. E quando ela se transforma, sofre a metamorfose, o coração passa a ter 3 cavidades, a alimentação muda, as brânquias fecham, dá espaço, é formado o pulmão e ele passa a respirar pelo pulmão e pela pele. Olha que louco. Sem contar que forma também os apêndices locomotores. Tranquilo? Então quando se fala em larva, se é anfíbio, lembra, girino. Larva, girino. Tranquilo? Outra coisa interessante, estamos falando das características gerais dos anfíbios. Eles enxergam melhor objetos em movimento. Você já deve ter parado para pensar o que um sapo come. Poxa, normalmente moscas. Ela está ali paradinha, quando passa uma mosca, mete aquele linguão que sai vários centímetros, consegue capturar o inseto, a mosca que está passando, e traz para a boca dele. Então ele vê muito melhor qualquer objeto, entre eles as suas presas, quando estão em movimento. Possuem boa audição também. Poxa, tu já deve ter parado, tu está caminhando, daqui a pouco tu vê um sapo lá, um anfíbio, vocalizando. O que é isso? Eles vocalizam porque a partir da audição do seu par sexual, eles conseguem atraí-lo. Então aquele que canta maior, que canta mais bonito, mais alto, consegue atrair parceiros sexuais. Então a audição dos sapos é muito importante. Tanto é que alguns pesquisadores, eles identificam o sapo, identificam a rã, a perereca, identificam o anfíbio a partir do canto deles. Olha que legal, da vocalização. São carnívoros. Estou falando, ele está pegando aqui ó, uma baita de uma mosca. E a língua é protáctil, ou seja, a língua se projeta para fora da boca muito, sabe, bastante. E também é uma língua viscosa. Fala, por que tem que ser uma língua viscosa? É óbvio, se a língua não fosse viscosa, não grudaria facilmente no inseto. Então ele lança a língua gruda, ele pega o inseto e pá, traz para a boca de volta. Lembrando que os girinos, eles estão na água. Então os girinos, pessoal, eles não vão se alimentar de moscas ou de grandes animais. Para eles uma mosca é gigante. Eles se alimentam de algas que estão no ambiente ou resto de animais que ali estão. Eles são muito pequenos. Portanto, eles podem se alimentar disso. Os girinos, já os adultos, eles são sobretudo carnívoros e são predadores, né? Predador, tu fala, professor, mas sapo, eles são tão nojentos, são tão ruins. Muitos sapos controlam pragas, que são moscas, que são, sei lá, outros insetos que se não tivessem os anfíbios, eles teriam muito mais numerosos. Então, por mais que um sapo às vezes possa parecer nojento para a pessoa, porque a pessoa fala, esse sapo aqui tem a pele meio viscosa, um sapo nojento, mas eles são muito importantes pensando ecologicamente. Ok? Gurizada, agora eu vou apagar aqui e a gente vai falar um pouco mais da fisiologia, sistema circulatório, sistema excretor dos sapos, e daí a gente vai para os grupos. Então a aula já está assim caminhando. Isso é muito importante porque tu sabendo isso aqui, tu sabe o geral dos sapos. Dos sapos não, dos anfíbios. O principal exemplo, a gente sempre fala sapo, né? Mas é os anfíbios no geral. Tranquilo? Então eu vou apagar aqui, fica ligado que o quadro vai mudar.
Continuando agora a segunda parte da aula de anfíbios, vamos falar um pouco mais das características gerais e depois dos 3 grupos que existem. Vamos lá. Excreção. Gente, quais são as excreções que os anfíbios emitem? Primeiro, os girinos estão na água, então eles podem excretar amônia. A amônia que é mais tóxica. Enquanto que um anfíbio adulto, excreta ureia, menos tóxico. Isso é importante você saber, porque não sei por que os vestibulares adoram cobrar isso. Os tipos de excreta de cada um dos organismos, e essa é um bizu para vocês. O sistema circulatório, que é muito importante. Uma das coisas que a gente mais bate na tecla, os vestibulares, o Enem, é a comparação entre o sistema circulatório de cada um dos grupos de cordados. Lá os peixes possuem coração com 2 cavidades. Os anfíbios adultos já possuem 3 cavidades. E você vai ver que ao longo da evolução, ao longo das derivações do surgimento de novos grupos, o coração ele vai se fechando em mais câmaras até chegar nós e nas aves, que nós possuímos 4 cavidades. Mas vamos lá. Então, sistema circulatório dos anfíbios. Primeiro, é fechado. Quando a gente fala que o sistema circulatório é fechado, é porque o sangue, seja ele arterial ou venoso, ele passa sempre dentro de vasos sanguíneos, veias ou artérias. O sistema circulatório dos anfíbios é duplo. O que significa dizer que o sistema circulatório é duplo? É porque o sangue, ele passa, vai no coração, vai para o pulmão, volta para o coração, para depois ir para o corpo. Então, para cada ciclo, ele passa 2 vezes pelo coração. O nosso é assim também. É claro, quando a gente estudar fisiologia, a gente vai falar detalhadamente do nosso sistema circulatório, em miúdos ali. Agora, olha que interessante. Nos anfíbios, o sangue, o sistema circulatório é incompleto. A gente fala, isso aqui tu grava bem porque confunde muitas pessoas. A gente fala que o sistema circulatório é incompleto quando ocorre a mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso. Perceba que eu coloquei num adulto, o adulto de um anfíbio possui coração com 3 cavidades. O girino possui apenas 2 cavidades. O girino, quando ele se transforma em metamorfose e forma o adulto, tem 3 cavidades. É um ventrículo embaixo e 2 átrios em cima. Ora, se tem um ventrículo embaixo, é óbvio que o sangue durante a circulação, o arterial que é o venoso que chegou do corpo no coração, ele vai se misturar com o sangue arterial que voltou do pulmão do anfíbio, que foi agora para o ventrículo. Então ocorre mistura. É muito importante você saber isso. O sangue, vamos lá de novo. O sangue está no corpo, ele ficou venoso. Chegou no ventrículo, só tem um. Esse sangue vai para o pulmão, fica sangue arterial, e volta para o ventrículo. Só que só tem um ventrículo e é recente tinha chegado o sangue venoso. Então o sangue arterial e o sangue venoso se misturam no ventrículo. Isso é importante, por isso que a gente fala, é incompleto. Ok? O nosso sistema circulatório, nosso e das aves, é completo. Nós temos cavidades, então, nós temos 2 ventrículos, um que recebe o sangue venoso, outro que recebe o sangue arterial para mandar para o corpo. Isso é muito importante você saber. Estou falando bastante aqui para você dar aquela riscada aqui. Tranquilo. Aí tem 3 grupos, tá? O Anura, Urodela e Gymnophiona, que também são ápodas. Aí eu vou falar de cada um deles. Primeiro, os anuros. Anura é sem cauda, não possui cauda. Qual é o grupo que não tem cauda? Um sapo. Tu vê o sapo, uma rã, uma perereca, não tem cauda. Por isso é anura sem cauda. Eles são adaptados ao salto. Todos eles. Eles possuem o par de pernas de trás, posterior, muito forte, compridos, para que eles possam pular bastante. Ou podem também caminhar, nadar ou escalar. Cada um dos grupos, eu vou falar aqui, tem uma adaptação um pouco diferente, né? Uns vão mais para escalar, outros mais para nadar, e eu vou falar logo em seguida. Os machos dos anuros, lembra que eu falei no início da aula? Eles emitem o que a gente chama de vocalização. A vocalização é o som que eles mandam para quê? Para procurar as fêmeas. Aquele macho que consegue fazer a maior vocalização conquista a fêmea. Olha que romântico, né? E essa vocalização se dá pelos sacos vocais, uma estrutura que fica logo atrás da boca do sapo, sacos vocais. Aí vem aqui, olha só, temos 3 grupos, sapos, rãs e pererecas. Eu coloquei a característica básica de cada um deles. Claro, eles são anuros, então isso aqui é característica comum para eles. Mas cada um deles tem características exclusivas, que é importante a gente saber. Primeiro, o sapo. O sapo, ele possui a pele muito rugosa. A pele, sabe? Se tu vê um anuro, tu vê que tem aquela pele rugosa, um troço meio que, sabe, zumbi de The Last of Us, parece aqueles fungos, tudo.
pele rugosa, é sapo. E também os sapos, pensa nos bufonídeos, é um sapo muito grande, ele possui essas glândulas paratoides. Tá? Essas glândulas que ficam atrás dos olhos, que eu falei para vocês que alguns anfíbios tinham, estamos falando deles, que são os sapos. Já as rãs elas têm uma adaptação muito grande para nadar. Então elas têm as membranas interdigitais. O que é isso? Entre as digitais, entre os dedos, tem aquelas membranas, que facilita muito o nado das rãs. Então se tu falou em rã, tu vê um bicho, um anuro nadando feito louco, tu sabe que é rã, porque eles possuem essas membranas interdigitais. Enquanto que perereca são os anuros, são os anfíbios que têm ventosas nas pontas dos dedos. Essas ventosas são literalmente para se grudar, então eles escalam muito bem árvores, arbustos, até parede você pode ver. Do nada tem lá um anfíbio assim escalando, pá, pá, pá. Então tu sabe que é uma perereca. A perereca escala as coisas. Tranquilo? Bom, é interessante falar que aqui, claro, eles têm as suas glândulas de veneno. Agora, alguns anuros, eles adquirem uma coloração muito forte. É como se fosse uma coloração de alerta. Ele fala assim, ó, nem toque em mim que eu sou venenoso. E muitos deles realmente o são. Alguns, a evolução conduziu, mesmo eles tendo um veneno muito fraco, eles têm uma coloração forte, porque chega lá o predador e fala, ih, você não vou nem encostar nele que ele deve ter veneno. E cai fora. Por isso é importante você saber. Mas essas relações a gente estuda depois em ecologia, um pouco mais aprofundado. Bom, urodela são os anfíbios que também são chamados de caudata. Caudata porque eles possuem uma cauda. Então olha só, são as salamandras, famosíssimas salamandras, lindas, só que não são tão comuns aqui. Sobretudo porque eles ocorrem no hemisfério norte, predominantemente no hemisfério norte. Agora olha só, qual é a característica? Ele tem um corpo alongado, possui geralmente as 4 pernas e a cauda. Então, olha gente, se tu vê um bicho, um anfíbio, que tem cauda, você tem que saber que é caudata, também chamado de urodela. Tem muita gente que olha aqui uma salamandra e fala, não, peraí, isso aí é um réptil, é um lagarto. Não, muito cuidado, ele possui a pele fina, a pele úmida, é um anfíbio. E aí tem o Gymnophiona, que também é chamado de ápoda. Os ápodas, ápoda, sem pernas. Veja que até então todos tinham pernas. Agora a gente está estudando um grupo que é a ápoda, que não tem perna. Essas sim são famosas. Famosíssimas cobras cegas e as cecílias. Então a cobra cega é literalmente, tu olha, isso é uma cobra, mas não, é um anfíbio. Semelhante porque ele tem um corpo vermiforme. Tá aqui, ó, corpo vermiforme, em forma de verme. E como eu disse para vocês, são ápodas e escavadores. Por quê? Olha, onde é que vive uma cobra cega? Ela cava, ela fica embaixo de entulhos, dá uma cavadinha ali numa boa. Até por isso que são cobras cegas, são olhos ausentes. Ela não tem olhos. Ou se possuem os olhos, eles são tapados, cobertos por membrana ou até mesmo por osso. Então olha o que é evolução. Ela fala, porque não usou e perdeu o osso. Não, isso é lamarquismo. Ao acaso, elas não precisavam usar os olhos e foi se perdendo ao longo do tempo ao acaso, porque não era um pré-requisito para reprodução. Olha que interessante. Tu não vai ver uma cobra cega, um ápoda, um Gymnophiona, andando por aí numa boa, como um sapo, como uma rã, uma perereca ou até mesmo uma salamandra. Eles têm um habitat muito restrito a regiões que eles cavam, que eles ficam escondidos. Muitas vezes tu está cavando, vou caçar uma minhoca aqui, né, para pescar. Tu está cavando, daqui a pouco tira um bicho desse tamanho e fala, que é isso? Tá lá, tens um anfíbio aí, uma cobra cega. Tranquilo, gurizada? Esses são os grupos principais. As imagens passaram aí para vocês darem aquela olhadinha e se familiarizar com os grupos. Ok? Deixo aqui para todos o meu muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo, dando like felpudo. Não deixa de dar aquele like felpudo. E se você não se inscreve, não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos lá, vamos fortalecer o time. E, gente, o Enem, o vestibular, a tua prova do ensino médio ou a prova até mesmo da faculdade pode estar chegando. Se você está assistindo essa aula é porque provavelmente você vai fazer essa prova. Dê o seu melhor. Gente, olha só, se você assistiu essa aula até aqui, temos aí, sei lá quantos 20 e poucos minutos de aula, se você assistiu até aqui e viu cada um dos detalhes de uma aula, que a gente fala de detalhes mesmo, você está um passo à frente de qualquer concorrência em vestibular ou um passo à frente do que você era ontem. Você melhorou, você cresceu, você aprendeu uma informação nova. E a gente é melhor quando aprende coisas novas. E você, então, está nesse time. Um grande beijo, um grande abraço. Nos falamos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.